Verificando a presença de quórum legal, declaramos aberta a 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu. A primeira sessão, que por deliberação do plenário está com seu início para as 18 horas. As sessões futuras também serão todas às 18 horas. Aproveitamos a oportunidade para cumprimentar todos os senhores vereadores presentes, a comunidade que nos dá a honra da presença, senhores internautas, ouvintes da Biguaçu FM, desejando também a todos uma boa noite. Na sequência, solicitamos ao vereador José Braz da Silveira que ocupe a tribuna para a leitura da Bíblia. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes que nos visitam, presença da imprensa, cumprimento também os internautas e os ouvintes da Rádio Biguaçu FM. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alcaire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está no céu. Agradecemos a participação do vereador e, na sequência, solicitamos ao primeiro secretário, Wilson Norberto Alves, que inicie a leitura da ata da sessão anterior. Sessão ordinária número 28 do segundo período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 10 de maio de 2011. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente solicitou à vereadora Salete Orlandina Cardoso a leitura da Bíblia. E, em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior. Discutido e aprovado o nome dado dos presentes. No expediente foram lidos os seguintes documentos. Ofício sem número do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura Municipal de Biguaçu. Solução legislativa encaminha o projeto de lei número 42/2011 ao Executivo Municipal. Ofício 24/2011 da Câmara Mirim de Biguaçu, solicitando aos nobres vereadores a intervenção junto à Secretaria de Educação para solucionar o transporte escolar dos alunos. Indicação número 270/2011 da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando ao Executivo Municipal auxílio financeiro à Sexta Gincana da Solidariedade. Parceiros da PAI. Indicação número 271/2011 da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando ao Executivo Municipal a aquisição de terreno para possibilitar o recolhimento de depósito de entulhos. Indicação número 272/2011, do vereador Nassete Tomás de Souza, solicitando ao Executivo Municipal a fiscalização de transporte escolar. Indicação número 273/2011, do vereador Nassete Tomás de Souza, solicitando ao Executivo Municipal um horário para a Movem usufruir do campo do bairro Vendaval. Indicação número 274/2011, da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando ao Executivo Municipal auxílio financeiro ao senhor Juscelio Hélio Schmidt. Indicação número 276/2011, do vereador Manuel José de Andrade, solicitando ao Executivo Municipal a implantação de creche nos conjuntos habitacionais do PAR. Projeto-lei número 48/2011, do Executivo Municipal, que autoriza a transferência de recursos à entidade que inicione da outras providências. No expediente, usar a palavra os seguintes vereadores: Wilson Norberto Alves, José Braz da Silveira, Salete Orlandina Cardoso, Nassete Tomás de Souza, Manuel José de Andrade, André Clementino da Silva, Vilmar Trujillo Tuta de Souza. Não havendo mais que participações no expediente, for deliberado em plenário
e não houve intervalo regimental. Na ordem do dia foi deliberado os seguintes documentos. Projeto de lei número 34/2011 do Executivo, que designa rota gastronômica do Balneário de São Miguel e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade aos presentes em segunda votação. Projeto de lei número 42/2011 do Executivo, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual do vencimento e dos outros proventos dos servidores públicos, ativos e inativos, da remuneração de cargo comissionado e dos subsídios dos agentes políticos de Biguaçu, nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição da República, e da outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de lei número 102/2010 do Executivo, que altera o artigo 1º da Lei 2.885 e da outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de lei número 07/2011 do vereador Wilson Humberto Alves, que domina via pública José Carlos Delanho, e da outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de lei número 10/2011 do vereador presidente Luiz Roberto Felbach, que declara de utilidade pública a Igreja Evangélica Renovada Missionária, e da outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de lei número 12/2011 do vereador Nassete Tomás de Souza, que estabelece normas a denominação de vias públicas e da outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de lei número 20/2011 do vereador Douglas Borba, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de obra de arte em edifício com área igual ou superior a 1.000 metros quadrados e da outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de lei número 23/2011 do senhor vereador presidente Luiz Roberto Felbach, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual dos vereadores e dos servidores da Câmara de Vereadores do município de Biguaçu e da outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de lei número 75/2010 do vereador presidente Luiz Roberto Felbach, que denomina via pública Rua João Pereira e da outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de lei número 21/2011 do vereador Wilson Humberto Alves, que denomina Praça Juventino Lima de Oliveira e da outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Não havendo mais matérias a ser liberadas, nem inscritos para as explicações pessoais, o senhor presidente comunicou as matérias a ser deliberadas na próxima sessão. Projeto de lei número 26, 33, 38, 40 e 45/2011 do Executivo em primeira votação. Projeto de lei número 16, 17 e 18/2011 do Legislativo em primeira votação. Agradeceu a todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de maio de 2011, às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Wilson Humberto Alves, primeiro secretário da via presente ata, que após lida e discutida será assinada. A ata, ora lida, está em votação, em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência, passaremos à leitura, ainda com o nosso primeiro secretário, as matérias do expediente do dia. Poder Executivo, projeto de lei número 49/2011, autoriza a concessão de auxílio financeiro e da outras providências ao senhor Alceu Valtric. Poder Executivo, projeto de lei número 50/2011, que autoriza a transferência de recursos à entidade que menciona e da outras providências. Sociedade de Amigos Proerdianos. Câmara Mirim de Biguaçu. A Câmara Mirim de Biguaçu tem a honra de convidá-los para a 9ª sessão ordinária e eleição da nova mesa diretora dos vereadores Mirim de Biguaçu, que acontecerá neste dia 25 de maio, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Biguaçu. Na ocasião, estaremos comemorando um ano de efetivação da Câmara Mirim. Sua presença é indispensável neste ato tão importante de educação e cidadania. A sessão também será transmitida ao vivo pelo site da Câmara. Prestigie atenciosamente Jardel Pereira Amaral, presidente. Poder Executivo, projeto de lei número 44/2011, altera e denomina a composição
do COMEN, Conselho Municipal de Entorpecente e da outras providências. Poder Executivo, Projeto de Lei Complementar 05/2011. Altera a Lei Complementar 30/2010 e da outras providências. Poder Executivo, proposta de emenda à Lei Orgânica do Município 002/2011, suprime a expressão residentes no município da redação ao artigo 114 da Lei Orgânica do Município de Biguaçu. Assembleia Legislativa, ofício número GPDL 240/2011. E o senhor Luiz Roberto Felbach, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Biguaçu. Senhor presidente, cumprimentando, ao acusar o recebimento do ofício 216/2011, versando sobre o debate de suínos apreendidos da cidade na localidade de Baixo São Mateus, em Biguaçu, informar que a sua mensagem foi levada ao conhecimento dos senhores deputados na sessão da plenária no dia 10 de maio de 2011 e posteriormente encaminhada à Comissão da Cultura para análise. Antecessamente, deputado Gelson Merício, presidente. Poder Legislativo, Projeto de Lei número 24/2011, declara de utilidade pública o Centro de Reabilitação especializado em Dependência Química e da outras providências. Poder Legislativo, Projeto de Resolução número 06/2011, anula e suplementa a dotação no orçamento fiscal vigente e da outras providências. Poder Legislativo, Projeto de Lei número 25/2011, autor Vilmar Tuta de Souza, denomina via pública servidão Lair Francisco Larte. Indicação número 292/2011, solicitação de ônibus, autor vereador Wilson Alberto Alves. Vereador informado, vem nos termos internos dessa Casa Legislativa solicitar a Vossa Excelência um ônibus para sair do bairro Fundos até a Praia do Santinho, para locomover o time de futebol. Sala de Sessões, dia 23 de maio de 2011, Wilson Alberto Alves, vereador. Indicação número 287/2011. Colocação de parada de ônibus, autor Wilson Alberto Alves. Vereador informado, vem nos termos do regimento interno dessa Casa solicitar a colocação de um ponto de ônibus na rua Coronel Teixeira Oliveira, centro, proximidade do supermercado Angeloni. Sala de Sessões, dia 23 de maio de 2011, Wilson Alberto Alves, vereador. Indicação número 288/2011, Lei da Ficha Limpa Municipal. Autor Wilson Alberto Alves. Vereador firmado, vem nos termos do regimento interno dessa Casa solicitar a Vossa Excelência que encaminhe aos servidores e ocupantes de cargo em comissão e função gratificada ficha cadastral a fim de apurar os respectivos servidores que não se enquadra a Lei da Ficha Limpa Municipal. Sala de Sessões, dia 23 de maio de 2011, Wilson Alberto Alves, vereador. Indicação número 289/2011, ampliação da cobertura de parada de ônibus, autor Wilson Alberto Alves. Vereador informado, vem nos termos do regimento interno dessa Casa solicitar a ampliação da cobertura de parada de ônibus localizada na rua Getúlio Vargas, centro, em frente ao Banco do Brasil. Sala de Sessões, dia 23 de maio de 2011, Wilson Alberto Alves, vereador. Indicação número 290/2011, assunto colocação de cobertura, autor Wilson Alberto Alves. Vereador firmado, vem nos termos do regimento interno dessa Casa solicitar a colocação da cobertura na rua localizada em frente à Igreja Matriz, na Praça Nereu Ramos, centro. Sala de Sessões, dia 23 de maio de 2011, Wilson Alberto Alves, vereador. Indicação número 291/2011, providências relacionadas à drenagem. Autor Naceto Tomás de Souza. Vereador informado, vem nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa solicitar a Vossa Excelência a colocação de placas de proibido estacionar depois da Avenida Marcondes de Matos. Sala de Sessões, dia 23 de maio de 2011, Naceto Tomás de Souza, vereador. Indicação número 286/2011, providências relacionadas à drenagem, autor Naceto Tomás de Souza. Vereador firmado, vem nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa solicitar a Vossa Excelência providência em relação à drenagem na residência da senhora Olga Auras, viúva e residente da Estrada Geral da Saudade, número 466. Sala de Sessões, dia 26 de maio de 2011, Naceto Tomás de Souza, vereador.
Indicação do 293/2011, convocação do secretário regional, autor Vilmar Sogituta de Souza. Vereador informado vem no sistema do regimento interno dessa casa solicitar a reunião nesta casa legislativa com o secretário regional da Grande Florianópolis, Renato Henning, gerente de educação da Grande Florianópolis, secretário municipal de educação, para que possamos discutir a questão do transporte escolar da rede estadual de ensino no perímetro urbano, do perímetro de Biguaçu, em função de vários questionamentos nós temos recebido dos pais dos alunos designados por ter ficado sem transporte. Sala de sessões, dia 23 de maio de 2011. Vilmar Sogituta de Souza, vereador. O cabeçalho só para você. Em cima no cabeçalho só para você. Vereador Vilmar Sogituta de Souza, Manuel Zé de Andrade, André Clementino da Silva. Vereadores. Indicação número 278/2011. Assunto auxílio financeiro. Autor Luiz Roberto Felbach. Vereador informado, vem no sistema do regimento interno nessa casa solicitar a Vossa Excelência auxílio financeiro do valor de R$300. A senhora Lidiane de Lima Pereira, residente da rodovia C-408, sem número em Biguaçu. Tal solicitação foi necessária tendo em vista que a senhora Lidiane de Lima Pereira precisa terminar a construção de um banheiro em sua residência, por ser separada da mãe de 2 filhos e estar desempregada. Sala de sessões, dia 23 de maio de 2011. Presidente Luiz Roberto Felbach, vereador. Indicação número 279/2011, construção de bicicletário. Autora Salete Olinda Cardoso. Vereadora concerne nessa casa legislativa, vem na forma do regimento interno, solicitar a Vossa Excelência a construção de bicicletário na Praça Soldado Célio de Oliveira, ao lado da Academia Ar Livre Jardim São Miguel. Sala de sessões, dia 23 de maio de 2011, Salete Orlandina Cardoso, vereadora. Indicação número 280/2011, colocação de cortina nos ônibus. Autora Salete Orlandina Cardoso. Vereadora concerne essa candidatura, vem na forma do regimento interno, solicitar a Vossa Excelência, reiterando a solicitação de pedido à empresa de ônibus Transportes Coletivo Biguaçu para a colocação de cortina nos ônibus. Sala de sessões, dia 23 de maio de 2011, Salete Orlandina Cardoso, vereadora. Indicação número 281/2011, calçamento da rua Santa Regina Mariano. Autora Salete Orlandina Cardoso. Vereadora concerne essa casa legislativa, vem na forma do regimento interno, solicitar a Vossa Excelência o calçamento da servidão Santa Regina Mariano, no bairro Prado. Sala de sessões, dia 29 de maio de 2011, Salete Orlandina Cardoso, vereadora. Indicação número 282/2011, doação à área adicional para a MJSM. Autora Salete Orlandina Cardoso, vereadora concerne essa casa legislativa, vem de forma do regimento interno, solicitar a Vossa Excelência a doação de área institucional para a Associação de Moradores do Jardim São Miguel. Sala de sessões, dia 23 de maio de 2011, Salete Orlandina Cardoso, vereadora. Indicação número 283/2011, colocação de abrigo e passageiro na Praia de João Rosa. Autora Salete Orlandina Cardoso. Vereadora concerne essa casa legislativa, vem no forma do regimento interno, solicitar a Vossa Excelência a colocação de abrigo e passageiro na Praia de João Rosa, mais especificamente na rua José Francisco Sodré, ao lado do número 327. Sala de sessões, dia 23 de maio de 2011, Salete Orlandina Cardoso, vereadora. E o senhor Luiz Roberto Felbach, presidente da Câmara de Vereadores de Biguaçu. Denúncia contra o vereador Léo Guerhardt, PP. Eu, abaixo assinado, Israel da Silva Amaral, brasileiro solteiro, portador da carteira de identidade número 3544/2009, residente domiciliado da rua Marina Setúbal da Costa, número 355, bairro Prado, município de Biguaçu, vem pela presente apresentar denúncias sobre irregularidades cometidas pelo vereador Léo Guerhardt, quando, desde que assumi as funções de assessor parlamentar, em seu gabinete fazia com que a grande parte dos proventos recebia fossem repassados a ele. Dos fatos. Em 2 de janeiro de 2009 foi assinada a portaria 034/2009, me nomeando a exercer em comissão o cargo de assessor parlamentar do vereador Léo Guerhardt com vencimento de R$ 1.757,18 brutos.
na Câmara de Vereadores de Biguaçu. Meu primeiro provento deveria receber líquido a quantia de 1.562,43 centavos. Por favor, ordem no recinto, por favor. Por favor, vou fazer a segunda solicitação de que se respeite a sessão e o plenário. Por favor. Vereador Wilson. Meu primeiro provento deveria receber líquido a quantia de 1.562,43 centavos, em cheque do Banco do Brasil S.A. Ocasião em que o parlamentar, em que o parlamentar fez com que fosse trocar o documento e repassasse para ele a quantia de R$1.000, sob pena de ser dispensado da atividade, ou seja, ser exonerado. Tais fatos vinham sendo repetindo até o mês de março de 2011. Eu vou pedir pela última vez que se respeite a sessão da Câmara de Vereadores, a risco de eu ter que suspendê-la provisoriamente. Por favor, vereadores. Tais fatos vinham se repetindo até o mês de março de 2011, quando falei com o vereador que essa ação dele era ilegal, pois vinha desempenhando minhas funções e ele se aproveitava de minha necessidade de trabalhar, fazia com que se reparasse a maior parte dos meus proventos. Em anexo, encaminho gravação em CD da conversa que tive com o vereador para que eu pudesse receber meu salário na integridade, onde ele expôs claramente de sua necessidade e de que o ato era normal entre o assessor parlamentar na Câmara de Vereadores. Também em anexo segue reportagem publicada pelo jornal Folha Barriga Verde do dia 17 de maio de 2011, onde estampa a matéria na capa e nas páginas 6 e 7, com a totalidade da conversa entre mim e o vereador. Anexo também segue a cópia da portaria da admissão e a da exoneração. Essa última ocorrida no dia 18 de maio de 2011. Logo após o jornal ter publicado minha denúncia e cópias de minha folha de pagamento, desde que assumi o cargo em comissão, como assessor parlamentar no gabinete do vereador, naquela Casa Legislativa. Ciente de que os atos praticados pelo vereador Léo Guerratti ferem os princípios da moralidade, acredito que a mesa diretora desse Poder Legislativo não vai se omitir em instaurar o procedimento investigativo para apurar as irregularidades cometidas pelo parlamentar contra a minha pessoa. No aguardo de sua equiescência, no acima exposto, como estima e questão, envio minhas cordiais saudações. Observação: documentos em anexo CD com a gravação da conversa entre vereadores e assessores, edição do jornal Barriga Verde e cópia da denúncia ao Ministério Público de Santa Catarina. Sala de Biguaçu, dia 29 de maio de 2011, Eziel da Silva Amaral. Bem, senhores, por questões regimentais, tal denúncia, conforme o artigo 17, incisos 1, 2, e na sequência as explicações no 3, 4, 5, 6, nós, a Câmara, o plenário, é obrigado a decidir, primeiramente, conforme diz o artigo 1º, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo, e só votará se necessário para completar quórum de julgamento. A Lei Orgânica, artigo 44, incisos 2º e 3º, estabelece que a legitimidade para denunciar, dependendo do caso, é somente do vereador, partido político com representação ou de ofício pela própria mesa. Diz o artigo 2º, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Ou seja, senhores vereadores,
Eu estou consultando os senhores para saber se os senhores aceitam a denúncia ou não a aceitam. Vereador Lédio, quer falar? Senhor presidente, questão de ordem. Eu faço questão que os nobres companheiros vereadores, né, façam uso de seu direito que têm de investigar os fatos, né, e com certeza eu vou trazer as provas que irão, né, me isentar. Então eu faço questão mesmo, que a população tem que saber, né, e esses vereadores estão aí, né, para fazer o seu trabalho, e com certeza vão fazer o seu trabalho, e eu irei me pronunciar lá na frente, né, com toda a certeza, em dizer, e que aí vai haver a verdade vai aparecer, né, e então só me pronunciarei depois que tudo isso vier ser acontecido. Então, muito obrigado, presidente, e tenha boa noite. Senhores vereadores, dessa forma, não será colocado em votação, pela nobreza do vereador Lédio Gerert. Ele abriu mão. Muito bem, então, os senhores do plenário, aqueles que concordarem com o recebimento, permaneçam como estão. Fica, então, declarado que a denúncia em questão foi aceita pelo plenário e queremos aqui registrar a nobreza do vereador Lédio abrindo mão de qualquer prerrogativa, querendo que tal fato seja efetivamente apurado. Feito isso, decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais alegarão desde logo o presidente e o relator. A matéria anterior de aceitação foi votada e aprovada por unanimidade. Dessa forma, nós passaremos ao sorteio. Senhor presidente. Pois não. Eu queria usar a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu queria propor a Vossa Excelência, senhor presidente, para ser mais democrático, que em vez de ter votação, que seja por sorteio, que realmente eu sugeria aos nobres vereadores que assim concordassem, que colocasse um vereador de cada representação dos partidos que fazem parte dessa casa, dessa mesa, para que fosse mais democraticamente discutido e que colocasse em votação um representante de cada partido para que pudesse realmente fazer a apuração. Obrigado. Vereador José Braz da Silveira. Não está. Estava aqui agora. A nega dele foi levada junto com os copos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também quero parabenizar o Lédio pela nobreza, usar a mesma expressão usada pelo presidente, de pedir aos seus pares que investiguem a situação e que, com a certeza, segundo ele, de se defender no âmbito da comissão. Então eu quero te parabenizar por esse gesto. Eu acho que você presta um grande serviço a esta casa quando não constrange os seus colegas e pede para ser investigado pelos seus pares. Isso é um gesto que vale a pena registrar. Depois, senhor presidente, eu, em razão da colocação do nobre vereador Vilso, em que pese ser altamente bem intencionada a sua colocação, porque ao ser indicado um representante de cada agremiação partidária, permitiria maior, talvez, equilíbrio de forças partidárias no processo. Mas eu gostaria de dizer a Vossa Excelência e aos colegas que o regimento é muito claro, diz que é sorteio. Nós vamos sim correr o risco de ser os 3 membros da comissão de um partido só. Infelizmente podemos correr esse risco.
Mas é melhor corrermos esse risco do que corrermos o risco de ser considerado nulo esse processo por não ter seguido à risca o regimento. Então, nesse sentido, eu quero me desculpar com o vereador Wilson, dizer que não posso concordar com a proposta dele, porque, caso contrário, a gente já iniciaria o processo ferindo o regimento, de maneiras que o processo administrativo não pode ter mácula, tem que ser iniciado de acordo com a legislação pertinente. De maneiras que, estando no regimento, que essa escolha deve ser por sorteio, eu não vejo outra saída, vereador Wilson, que a gente, se não fazermos desta forma. Obrigado. Vereador Wilson. Eu agradeço ao vereador Braz, pela sua justificativa, que realmente eu entendo e sugeri, mas acata o seu pedido. E também queria dizer, senhor presidente, enaltecer, também complementando as suas palavras, o vereador Braz, e agradecer a atitude do vereador Lédio. Venha assim demonstrar, vereador, pelo grande trabalho que você não só faz nessa casa legislativa, mas dentro das comunidades do município de Biguaçu. E quem não deve, não teme. Eu queria mais vezes parabenizar Vossa Excelência. Muito obrigado. Vereadora Salete, quer usar a palavra? Só uma sugestão para o sorteio, né, de 1 a 8, e daí um... Aqui já tem com os nomes, vereador. Já está com os nomes aqui. Ah, sim, mas só 18. Vossa Excelência... Não. Eu não posso ser sorteado para... E o vereador Lédio os 8, não... Né? Os 8, né? Pode ser tirado aqui, não tem problema. 3 dos 8, exatamente. Dessa forma, eu convido o pastor Nassete Tomás de Souza para que se chegue a mesa. Quer usar a palavra, vereador? Eu também queria fazer uso da palavra, parabenizando o vereador Lédio, porque toda quebra de um decoro parlamentar, ele também, com essa atitude dele, ele está prezando por todos nós, como vereadores, e com total isenção será apurado esses fatos dessas denúncias. Então, eu parabenizo o vereador por essa atitude, que é uma atitude corajosa, que ele promete ter provas também contrárias, então que ele apresente as provas contrárias, né? E com isso, nós também, a Casa Legislativa, nós ficamos com o nosso papel, cumprimos o nosso papel com total lisura. Obrigado, senhor presidente. Nós é que agradecemos e solicitamos a sua presença à mesa, pastor. E convidamos também o vereador Manuel José de Andrade para que se aproxime à mesa e que seja feita a leitura dos 3 vereadores sorteados. Não, a gente pode pegar lá e pode passar. Salete. Se apresentou. Wilson. O terceiro. Terceiro, infelizmente, caiu em mim. Pastor Nassete, muito bem. Eu pediria que passasse o remanescente dos votos que estão na urna. Não, por favor, o restante dos votos passar para cá. Eu vou ler e eu gostaria que os senhores confirmassem a leitura dos nomes para que se processe a votação. Tuta? André? Bilico? José Brás?
e vereador Manuel José de Andrade, de modo que completam os 8 vereadores que fizeram parte desse escrutínio. Pois não, vereador. Questão de ordem. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se pudesse determinar que outra pessoa pudesse fazer parte dessa comissão, me isentando dessa tão nobre responsabilidade, mas eu estou aqui para cumprir o que determina, né, os preceitos, a lei orgânica do município, sem qualquer problema. Como o Lédio é presbítero de uma igreja e eu, na qualidade de religioso, a gente fica numa situação bastante desconfortável. Eu gostaria de ter a compreensão dos nobres colegas. Se Vossa Excelência pudesse, em meu nome, nomear uma outra pessoa, eu ficaria muito grato. Nomear eu não posso, pastor, mas eu vou sugerir ao plenário que algum dos senhores que não entraram na votação, que aceitassem substituí-lo. Eu, por questões regimentais, eu não posso fazer isso. Presidente, se me permite, eu compreendo as ponderações feitas pelo nobre vereador Nassete, mas eu acredito que, da mesma forma, com o que falei anteriormente da sugestão do vereador Wilson, se a gente incorrer no erro de mudar o que está estabelecido no regimento, nós vamos, mais uma vez, mutilar o processo de uma ilegalidade. Eu lamento, mas infelizmente, eu acho que esse sacrifício, se é que ele assim entende, deve ser suportado pelo vereador Nassete, e eu tenho absoluta confiança que ele será isento, e mesmo participando do mesmo credo religioso, será absolutamente isento na sua avaliação. Senhor presidente, eu quero seguir o que predomina o regimento, sem quebrar o próprio regimento, então eu aceito, presidente. É óbvio, não precisa aqui dizer em plenário da confiança que todos têm em Vossa Excelência. Desta forma, seguindo ainda o inciso 2 do artigo 17, decidido na sessão constituída a comissão processante com 3 vereadores certuados, entre os desimpedidos, os quais alegarão ou escolherão, desde logo, o presidente e o relator. Não, o regimento pede que seja imediatamente. Agora, os senhores poderiam fazer o seguinte, quem sabe nós, no intervalo regimental, os senhores se reuniriam, né? Bom, os demais artigos também falam sobre recebendo o processo. O presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, tal. Mas isso aqui, naturalmente, os senhores da comissão vão ler, e seguir fielmente o que diz o nosso regimento interno. Desta forma, formada a comissão processante, nós ficaremos só para que no intervalo regimental sejam escolhidos presidente e relator. Passando então para o horário das manifestações parlamentares. No horário reservado ao PMDB, convidamos o vereador André Clementino da Silva para que ocupe a tribuna. A nega botar no lixo de novo. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, ouvintes da Rádio Biguaçu FM, internautas, meu muito boa noite. Senhor presidente, hoje eu observei vários pedidos, até quero parabenizá-los, alguns até, principalmente do vereador Wilson, do abrigo de passageiro para ampliar ali próximo ao Banco do Brasil, o Jair que está aqui presente, que foi secretário de Transporte e Trânsito na época. O Jair na época lembra na época, que quem indicava os locais dos abrigos de passageiro eram os conselheiros e delegados do orçamento participativo. Então eu não fiz nenhum pedido até o momento, sempre indico à população, quando vem me pedir algum abrigo na comunidade, eu peço para procurar o orçamento participativo, o presidente do orçamento do conselho,
e fazer a sugestão lá para o orçamento participativo. Mas por isso eu queria essas informações, até o vereador Wilson, de repente, como líder da bancada do governo, poderia me repassar através, se tem alguma ata dizendo aonde está sendo instalado esses abrigos, se são os conselheiros delegados da população, ou é o secretário, quem que está indicando os locais? Porque até me sinto assim, estou desinformado nessa situação, porque na administração passada era a comunidade que indicava. Então eu não estou indicando nada, estou mandando lá para o orçamento, não sei se estão sendo atendidos ou não. Então eu queria se for os conselheiros delegados do orçamento participativo, que me apresentem as atas, se possível, se o nobre vereador puder fazer isso por mim, ou se é o secretário que está indicando, o prefeito, sei lá quem, que também indique, porque a gente vai fazer, se a gente tiver essa informação, de outra maneira para os nossos munícipes. Também gostaria de ressaltar nessa tribuna, nessa noite, a minha preocupação referente ao transporte escolar, que faz uma semana hoje que nossos alunos da rede estadual de ensino estão ficando sem o transporte. Diversos diretores, professores, pais estão me ligando, me procurando, dizendo que as crianças estão ficando ali paradas de manhã, que o ônibus diz que para o aluno estadual não pode. Então, eu falei ali na minha bancada ainda, sentado naquele dia que foi discutido esse assunto, sugeri que não tirasse esses ônibus, que fizesse um manifesto, com certeza estaria lá do lado do prefeito, da administração, com todos os pais, com todos os alunos, realmente parasse a aula naquele dia, chamasse toda a imprensa, chamasse o representante do governo do estado, da educação, o próprio secretário regional, que tem que aparecer mais, o próprio governador que se elegeu com os votinhos de Biguaçu também hoje não disse porque veio ainda. Então que chamasse eles e botasse eles contra a parede. E não botar os alunos e os pais contra a parede. E sim quem está devendo. O povo não está devendo nada para o prefeito, para a administração, para os vereadores. O povo está pagando seus impostos para o governo municipal, para o governo estadual, para o governo federal. O imposto está entrando. Os pais e as crianças não têm culpa que se tem dívida, se tem alguém que está errado nessa situação. Então a gente pede encarecidamente que o governo municipal dê uma olhadinha nessa situação. Não pode os alunos ficarem sem aula por causa de uma briga, por causa de uma divergência entre governo estadual e governo municipal. Sou totalmente contra essa proibição, esse manifesto, ou essa providência, essa situação que foi criada pelo governo municipal e governo estadual em cima das nossas crianças. Porque sempre a gente fala, né, que a escola é estadual, mas os munícipes são municipais. Eles... Pode ficar à vontade, vereador Pastor Nassau. Eu acho o seguinte, o governo do estado devia passar todos esses colégios, grupo escolar que tem, tudo para o município. E o município teria a responsabilidade de tudo isso aí que está acontecendo, vereador. Eu sei que o vereador está preocupado com os alunos, na verdade, é uma verdadeira sacanagem que está acontecendo no nosso município e ninguém parece estar fazendo nada por essa questão. Esse é o grande problema e eu sei da preocupação de Vossa Excelência tem com os munícipes, né, e que estão nesse sofrimento. Mas o governo do estado deveria passar essa escola pública, passa tudo para o município, e o município recebe verba do governo do estado e essa brincadeira toda. Obrigado. Obrigado pela contribuição, vereador. Mas eu acho que o grande objetivo do governo do estado é realmente ficar livre de tudo. A gente observa que o governo do estado quer empurrar tudo para o município e o prefeito, os vereadores, o poder municipal é que se vire com as coisas. Então eu sugiro que se tome as devidas providências, que podem contar que o governo municipal pode contar com esse vereador aqui que está falando para qualquer conversa, qualquer discussão com o governo do estado, com os pais, com os alunos. Eu só peço que tome essas providências, pode contar realmente comigo para qualquer reunião, mas que se decida isso de uma vez, porque as crianças não podem mais ficar sem aula, ou pagar um ônibus com mais dinheiro, já está pagando imposto, já vai pagar mais a passagem do aluno ainda. Então, sou totalmente contra essa paralisação que está sendo feita do transporte coletivo.
Outra situação, senhor presidente, que eu estou preocupado também, veio um morador, seu Zé Meurer, lá da Estiva, confirmou uma situação que eu deparei na sexta-feira de manhã, quando fui a Curitiba, e voltei à noite, o mau cheiro da fábrica de farinha de osso novamente. Então eu peço, eu acho que a Secretaria não é Secretaria, é Fundação do Meio Ambiente, a FAMAB, que tome as devidas providências, porque foi melhorada a situação, estava uma vergonha, um absurdo total. O vereador Brás falou nessa tribuna, nós criamos um portal, né, mais próximo de Biguaçu, não em cima da BR, porque é proibido, com certeza. Mas hoje a nossa recepção para as pessoas que chegam a Biguaçu, que é quase na divisa, é o mau cheiro da BR-101 provocado pela fábrica de farinha de osso. Então é uma vergonha para Biguaçu ficar numa situação dessa. O pessoal daqui a pouco vai estar dizendo para nós, chegamos em Biguaçu, por causa de quê? Por causa do mau cheiro na BR-101 próximo à comunidade da Estiva. Aqueles moradores que vivem lá diariamente, aquilo é uma vergonha para eles. E para nós vereadores também. Então eu peço também ao líder do governo, vereador Wilson, que está sempre nos colaborando com os vereadores, que passe, que se a FAMAB não estiver vendo a sessão acompanhando, que tome as devidas providências, que feche aquela empresa, que manda eles fazer o que tem que fazer, só que o mau cheiro tem que parar. Não pode continuar essa vergonha que está ali na comunidade da Estiva. Porque aquela comunidade só vai coisa que dificulta a vida deles, coisa boa não vai para lá. Então peço encarecidamente as devidas providências do governo municipal. Senhor presidente, demais vereadores e munícipes, muito obrigado, boa noite. Nós agradecemos a sua participação, vereador. E eu recebi aqui um comunicado do nosso setor de transmissão das sessões da Câmara, que na verdade vai servir só para os presentes. Por problemas técnicos, a sessão está sendo gravada, mas não está sendo transmitida ao vivo. Mas ao final da sessão estará no site, na íntegra e também na rádio. Naturalmente que essa informação, como a sessão não está no ar, ficará somente para os senhores que estão dando a honra da presença. Na sequência, convidamos ainda no horário do PMDB o vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que dá honra da sua visita, quero aqui aproveitando, agradecer a presença do nosso delegado, Dr. Walter, delegado de polícia, agradecer aqui a imprensa, ao Carlos, aqui o Jorge, do jornal Biguaçu em Foco, agradecer também a presença dos demais munícipes que dão honra da sua visita. Senhor presidente, primeiramente queria agradecer também aqui ao Tinho, nosso munícipe, que fez aniversário lá na sua residência, que a gente esteve lá, onde pudemos... Vereador Vilmar Astrogildo, me permite uma parte? Sim. Eu solicitaria ao jornalista Carlos que não fizesse o que acabou de ser feito agora e já da vez anterior, 5 fotos a menos de 10 centímetros, uma vez que Vossa Excelência sabe que foi indiciado, que ele foi indiciado pela sua reportagem e me parece uma provocação desnecessária. Eu solicitaria o seu bom senso para que não continuasse com essa atitude. Muito obrigado. Vereador. Onde a gente teve o presente lá de participar, comemorar seu aniversário com sua família, né? Com todos os munícipes daquela região, que realmente foi um sábado muito. Então, quero agradecer ao Tinho e todos os seus familiares que lá estavam presentes. Senhor presidente, também tem com a indicação minha e do vereador André, vereador Maneca, qual eu pedi, para que essa casa, senhor presidente, aprovasse de imediato e convocasse o nosso secretário da SDR, Renato Rindig, também, né, o nosso gerente da Grande Florianópolis da Educação,
como também a nossa secretária municipal, para que o mais breve a gente discutisse realmente a situação dos nossos alunos. Quero dizer que é uma situação desconfortável. A gente sabe a dificuldade das escolas municipais, estaduais, né? Sabe que o calendário já é curto e é bom ter bem trabalhado. Estamos aí, é sorte ainda, vereador presidente, que nós estamos com a greve aí, porque se não fosse as greves, acredito que essa casa estaria lotada pelos números de reclamação e telefonema, que eu acho que não só como eu, mas como o vereador André já colocou, e diversos vereadores vêm atendendo o anseio dos pais, dos alunos, da APP, enfim, é muita gente reclamando sobre esse problema. Eu mesmo tinha conversado, liguei lá para a SDR, tentei conversar a respeito disso. A única informação que eu tive é que não está havendo o acordo da assinatura do convênio entre o município e o Estado, devido a uma promessa anterior a esse município pelo o ex-secretário da Educação, e que não foi cumprida. Promessa essa que, lógico que a comunidade, os alunos, não são culpados, e que estão perdendo aula e que estão tendo dificuldade. Portanto, senhor presidente, eu acho que é extrema urgência, né, até porque aproveitamos essa paralisação, né, do piso salário das professores que estão com a escola em greve, para que, assim que as aulas recomeçar voltar às aulas, os alunos possam estar presentes. E aí que o Estado, que vem aqui, e que faça a assinatura junto com o secretário e cumpra aquilo que tem que ser cumprido. Porque, como colocou o vereador André, eu acho que qualquer um de nós concorda, é injusto jogar as crianças, os pais dos alunos, para resolver um acordo político, um acordo, né, que foi feito entre secretário e governo municipal. Então, dessa forma, senhor presidente, eu quero aí agradecer, né, e dizer da importância, né, e me colocar à disposição. Muito boa noite e obrigado. Agradecemos a participação do vereador Tuta. E agora, no horário reservado ao Partido Progressista, convidamos o vereador Wilson Norberto Alves para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipe que dá honra de suas presenças, meus queridos internautas, meus queridos ouvintes da Biguaçu FM, meu boa noite. Senhor presidente, eu vim por várias oportunidades dessa tribuna reclamar quanto não à gerência e nem aos servidores da Previdência Social de Biguaçu, mas sim quanto à ingerência e o desmando que estava acontecendo naquela agência. Não dos nossos servidores aqui da agência de Biguaçu, sim, mas em termos de nacional. E de tanto reclamações minhas e de muitas pessoas que ali chegavam, vereador Braz, 6 horas da manhã, que tinham consultas marcadas para as 7 horas. Eles eram atendidos 10, 10 e meia, muitas vezes passava do horário da tarde, porque o médico contratado, que agora é um servidor, ele chegava a partir das 9 e meia, 10 horas, porque fazia outro serviço fora. E com a mudança da gerência, e por essas solicitações, com o Joilson, que agora é o novo gerente, senhor presidente, eu tenho que vir aqui agradecer e parabenizá-lo pela iniciativa dele, que a partir de agora o médico chega às 8 horas e os atendimentos são a partir das 8 horas. Não são remarcados porque muitas e muitas vezes até o vereador Manuel José de Andrade veio a essa tribuna reclamar contra os nossos postos de saúde, vereador, que muitas vezes também abre às 8 horas e os nossos munícipes estavam lá esperando desde as 6 e meia, 7 horas na fila, que também já é uma incoerência, é uma falta de respeito. Assim também estava acontecendo com a agência do INSS em Biguaçu, mas a partir de agora foi normalizado e eu queria deixar a minha gratidão e parabenizar ao Joilson, novo gerente. Eu tenho também, senhor presidente, e quanto a Celesc em Biguaçu, a notícia que ela sai, que ela vai fechar, que ela vai embora, não vai embora, mas assim que esse atual governo assumiu, meados
especificamente no mês de fevereiro, o atual presidente comunicou e anunciou de que iria fazer uma grande mudança na cobrança da energia elétrica, principalmente aqueles que tinham dificuldade mensalmente, pessoal de baixa renda, de pouca renda, que ia ver parcelamento, ver desconto, para que realmente eles conseguissem dinheiro para recuperar a receita da Celesc. Mas ele fez o contrário, senhor presidente. Até o mês de fevereiro, eles parcelavam as parcelas, dependendo do valor, começar com 3, 4, 5, 6 vezes, e a pessoa daria 30% à vista e o resto parcelado. Para surpresa nossa, a partir, agora especificamente no mês de maio, mudaram para melhor. Não sei para quem que foi melhor, vereador Braz. Porque hoje para ti, e na Celesc, para fazer um parcelamento, que a tua energia está cortada, tu tens que ir lá fazer um cadastro, esse cadastro ser avaliado, que o prazo é de 5 dias. Eles vão julgar se aprova ou não aprova esse cadastro da pessoa que está devendo para a Celesc. Posteriormente, isso o cara com a luz lá cortada. Aprovou o cadastro, a pessoa, se assim aprovado, tem 48 horas para pagar, que antes era 30, pagar 40%. E mesmo como era antes também, precisa de um avalista. Então, eu quando a administração tanto municipal, estadual, até já muitas vezes critiquei da agiotagem do nosso ex-presidente da República, que para mim é uma sacanagem, já que ele faz e que está fazendo, que deveria de ser proibido, de promover nos finais de semanas, incentivar para que os nossos pensionistas, os nossos aposentados, façam aqueles empréstimos de 8, 9, 10%. Aí eu tenho, por isso que eu chamo do maior agiota brasileiro, é o nosso próprio presidente, ou o nosso ministro, nosso ministro da Previdência Social e também o ministro da Fazenda, são os maiores agiotas. Então eu não sei onde é que a Celesc quer chegar, o que eles querem fazer. Porque se era para melhorar, se tornou cada vez mais difícil. Como se a pessoa já não tem condições de pagar, que cortou, ela vai ter 5 dias, a luzinha desligada, mais 2 dias para religar, e 40%, senhor presidente, tem que pagar à vista. E não tenho que chorar. Determinação da presidência, da ANEEL, eu não sei como é que vai ficar, não sei como é que vai ficar quanto aos nossos queridos que realmente estão atrasados com a Celesc. Eu também não poderia deixar de enaltecer o nosso prefeito da brilhante decisão que tomou perante a comunidade da Praia do João Rosa, senhor presidente, de desapropriar aquela área onde é que será feito um parque e que era ansiedade daquela comunidade, o vereador André. Mas a satisfação nossa, da nossa comunidade, é o vereador Manuel Zé de Andrade. Bom Viver vai ter sua área de esporte e de lazer. Está sendo desapropriada também na inauguração da creche Lar Feliz. Ele já determinou ao secretário do seu gabinete para que fizesse a documentação, que provavelmente nós todos vamos ser convidados, para que seja desapropriado entre o morro que divide Janaína e o Bom Viver. Ali será feita uma área de esporte e lazer para aquela comunidade. Será mudado o Colégio Tanamara, que será próximo também, junto, vai ser nesse mesmo local. Também uma creche, uma grande creche, para atender aquela falta de vagas que tem no Janaína e no Bom Viver, que dá em torno de 350 a 400 crianças. Né? Também terá o campo de futebol, que era o anseio maior daquela comunidade, e também um ginásio coberto, tudo dentro da mesma área, e será centralizado. Então eu queria agradecer, no nome dos nossos queridos moradores do bairro Janaína e do Bom Viver, agradecer ao prefeito Castelo pela sua sensibilidade de ali em desapropriar esse ato, que nós teremos muito prazer de vir aqui nessa tribuna e convidar todos os vereadores que ali brigaram, o vereador Assalete, entre outros, que brigaram também para aquela nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos a sua participação. Convidamos o vereador José Braz da Silveira no horário reservado ao PSDB.
Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes que nos visitam e que nos dão a honra da presença, internautas e ouvintes da Rádio Biguaçu FM. Inicialmente quero parabenizar Vossa Excelência, presidente, pela brilhante sessão solene comemorativa dos 178 anos de Biguaçu. Os parabéns, claro, são extensivos a todos os vereadores e também aos nossos funcionários que proporcionaram uma sessão bonita, uma sessão realmente solene. E também pela escolha dos homenageados, todos os vereadores fizeram excelentes escolhas, homenageando pessoas realmente representativas na comunidade que, com toda certeza, vão valorizar muito essa comenda recebida. Então, quero deixar esse registro, porque a gente fica feliz quando esta Casa Legislativa proporciona à comunidade momentos tão importantes como aquele. Quero também relembrar, já que foi lido no expediente, a sessão dos vereadores mirim, que acontecerá na quarta-feira, e estimular os colegas vereadores a que venham aqui assistir, valorizando esse trabalho que se faz, uma decisão importante desta casa de criar a Câmara Mirim, e a gente precisa dar estímulo e dar valorização a esses vereadores mirim para que eles não fiquem, vamos dizer, não se desmotivem e continue esse trabalho que é realmente importante. Por fim, quero também tocar nesse assunto que muito me sensibiliza, que é a questão dos transportes escolares do nosso município, vereador André, que já tratou desse assunto hoje aqui. Na época que atuei como secretário da Educação, já vivenciei esse mesmo problema e naquela ocasião chegamos a ter audiências, eu e o prefeito, com o governador e também com o secretário da época, tentando convencê-los da necessidade do Estado participar no custeio desse serviço importante para a nossa população. Naquela ocasião, nós ainda não tínhamos a condição de adquirir novos ônibus e sabíamos da premente necessidade. E ficou acordado que o Estado nos auxiliaria na compra de 3 ônibus. Não aconteceu. Infelizmente, nós buscamos outros meios, contamos com o apoio do governo federal em algumas parcerias e mais algumas corajosas decisões de compra de equipamentos via empréstimo, e hoje repomos a frota em 3 ônibus novos. Já nessa primeira metade do governo Castelo, 3 ônibus novos para o transporte escolar. Uma conquista importante, melhorou bastante o transporte escolar. Mas a gente sabe que ainda há superlotação, vereador Wilson, ainda há superlotação no transporte escolar, e essa é uma das razões que a gente tem que colocar nessa mesa de negociação para convencer o Estado a participar com a sua parte. As crianças são do município, mas são das escolas estaduais. O Estado tem que participar com a sua parte. Esse convênio tradicionalmente é feito para que o município execute o transporte escolar, mas que o Estado faça a sua parte repassando um valor X por cada criança transportada. E já há 2 anos que isso não é feito. Infelizmente, isso não é feito. E essa decisão de suspender o serviço temporariamente é apenas uma decisão, claro, vamos dizer assim, que vai nos forçar uma negociação. Hoje, durante o dia, conversei com o vereador Tuta e pedi a ele que nos ajudassem no governo do Estado. Lá no Estado nós somos aliados, vereador Tuta. Vereador André, vereador Maneca, nós lá temos que lutar para que o Estado se convença da necessidade de ajudar o município a fazer esse serviço importante para a população. Por isso eu louvo a iniciativa dos vereadores do PMDB, que hoje propõem uma negociação nesse sentido. Eu quero estar ao lado de vocês, vamos fazer essa negociação. E nessa mesa de negociação eu já antecipo que vou fazer uma sugestão. Se o Estado acha que o município tem que fazer esse transporte sozinho, porque hoje possui os ônibus, eu vou defender que o município doe os ônibus ao Estado e o Estado faça o transporte de tudo. Se eles acham que essa incumbência tem que ser só do município, então que fique com os ônibus, adquirido pelas várias maneiras, financiamento, custeio, doações, não interessa. Repassamos para o Estado os ônibus e o Estado transporte as crianças. E o município de Biguaçu vai pagar ainda pelo transporte das crianças das escolas municipais.
porque o Estado não pode nos deixar em falta. Isso nós temos que manter firmeza, vereador Wilson, vereador presidente, vereadora Salete, vereador Bilico. Nós temos que manter firmeza, vereador Nassete, vereador Lédio. Nós temos que bater pé nesse sentido, porque é verdade que as nossas crianças não podem ficar sem transporte. Mas também é uma verdade irrefutável. O Estado tem que nos ajudar a prestar esse serviço. Não podemos abrir mão, nem do que já passou, dos 2 anos que não foi pago, muito menos daqui para frente. Esse custo é do Estado e do município, não é só do município. Nós temos que encontrar a solução. E eu me coloco à disposição e acho muito interessante que essa mesa de negociação aconteça com o secretário regional Renato Rinig, com o secretário Marcos Tebaldi da Educação e também com a nossa secretária municipal e de preferência se o prefeito puder estar junto. Porque nós temos que fazer um convênio para ser cumprido. O município não pode assinar um convênio com o governo do Estado e o Estado não cumprir com a sua parte. É esse registro que eu quero fazer. É angustiante a gente ver a pressão da sociedade que está temporariamente sem o serviço, mas é também bastante preocupante quando a gente vê um certo descaso do Estado e não cumprir com a sua parte. É este registro que eu queria fazer. Agradeço a atenção de todos. Boa noite. Muito obrigado pela sua participação. E convido a vereadora Salete Orlandina Cardoso, ainda no horário do PSDB, para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, gostaria de cumprimentar o Toninho, em nome dele, a todos os presentes, cumprimentar os nossos internautas e os ouvintes da Rádio Biguaçu. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu gostaria de como usar essa tribuna para justificar que na qualidade de servidora pública municipal e tendo o meu nome arrolado numa matéria de jornal da semana passada, eu gostaria de registrar que eu encaminhei ao secretário do meu setor, do REPAM, Recanto da Criança e do Adolescente, setor este que eu tenho grande orgulho e trabalho porque gosto. Eu encaminhei um pedido com algumas informações quanto às minhas questões funcionais, que não é esconderijo para ninguém, muito pelo contrário, modéstia à parte, eu acho que eu faço um diferencialzinho naquele setor. Aliás, luto. Pois não, vereador? Eu também pude acompanhar essa matéria e quero cumprimentar Vossa Excelência. E eu tive uma experiência muito agradável quando era secretário da Assistência Social. Vossa Excelência, eu tive o privilégio de ter, pelo seu trabalho e pela sua luta. Muitas das vezes, eu jamais poderia imaginar que determinados acontecimentos ali teria, como, por exemplo, jogos da terceira idade, algumas festas que foram promovidas, e eu dizia para você, olha, Salete, nós não temos recursos para fazer. E você dizia assim para mim, olha, vereador, secretário, não precisa se preocupar que eu vou dar o jeito de tudo. E só tem que dar elogio pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua presteza. Parabéns, vereador. Obrigado. Você é uma excelente, mesmo que seja uma funcionária pública, exemplar municipal. Obrigado. Obrigada, vereador. Eu queria simplesmente justificar, eu acho que esse é o meu dever, e agradecer, obviamente, ao meu ex-secretário, que tivemos a oportunidade também de trabalhar junto. Gostaria de agradecer imensamente a toda a população do Jardim São Miguel, aqueles moradores que acreditam no trabalho da gente, na luta da gente constantemente, que desde 1999 nós sonhávamos com um ambiente bem melhor para aquela lagoa, para aquela vala de contenção, enfim, para aquele ambiente insalubre e feio, inclusive, que nós tínhamos no meio do Jardim São Miguel, mais precisamente na Avenida Quiliano Kremer, e graças à luta da Associação de Moradores, graças à luta nossa enquanto líder comunitário, enquanto vereadora, ao apoio do ex-prefeito Tuta, e muito obviamente ao apoio de todos os vereadores dessa casa e do nosso prefeito Castelo, hoje aquela comunidade
Aliás, no sábado, aquela comunidade recebeu a Academia ao Ar Livre, que, senhoras e senhores, sem sombra de dúvida, é um dos locais mais frequentados, hoje é um dos locais públicos mais frequentados de Biguaçu. Quem duvida pode ir lá. É desde as 6 horas da manhã até 10 horas da noite, nós temos gente lá fazendo ginástica, né, cuidando da saúde, cuidando do corpo, e isso nos envaidece e nos deixa bastante feliz. Haja vista o que era o local e no que se transformou. Então eu queria agradecer de público ao prefeito Castelo, vice-prefeito Ramon, ao Zé, que não mediu esforços para que aquela praça ficasse aquela belezura, ao Patê e inúmeros outros servidores públicos que fizeram daquele ambiente um ambiente muito agradável. Gostaria de parabenizar ao vereador André, ao vereador Tuta, ao vereador Maneca, que se embrenharam, né? Inclusive, bastante audacioso até a convocação do vereador Tuta ao nosso secretário regional. Eu acho que é isso mesmo, vereador. Porque na inauguração do Angeloni, a gente tentou conversar com ele para marcar uma audiência. O deputado Jorginho Melo está tentando marcar uma audiência desde o dia em que nós recebemos aqui nessa casa um pedido da Câmara Mirim. E, infelizmente, nós não estamos conseguindo. Então, eu acho que o seu requerimento, que sem sombra de dúvida irá assinado por todos os vereadores, vai causar um efeito, sim. E como o vereador José Braz já falou anteriormente, nós devemos, sim, à nossa população, e o governo do Estado deve isso a Biguaçu, porque nós representamos muito bem na hora em que precisou garantir o seu espaço político. Agora é o nosso momento de nós nos unirmos, sim, e ir lá buscar o nosso transporte escolar. Não é justo que o nosso governo, que os vereadores dessa legislatura paguem um preço tão caro nas ruas, sendo criticados por falta de transporte escolar. É devido e nós temos sim que lutar por o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Nós precisamos e nós merecemos, vereador André, porque nós apostamos todas as nossas fichas nesta coligação, para o bem da educação. Então não vamos cruzar os braços, vamos sim cobrar. Mais uma vez, parabéns aos vereadores que já se adiantaram em fazer essa convocação ao nosso secretário regional, que acredito somente dessa forma vai ser possível a gente resolver essa situação. Tem que haver o repasse para que o prefeito Castelo continue dando essa assistência aos nossos estudantes municipais. Gostaria também de parabenizar a dona Rose Berger, né? Na semana passada, eu e o vereador Manuel de Andrade representamos essa casa na assinatura de um convênio da Fundação Catarinense de Educação Especial, com todas as entidades da região de Santa Catarina, aqui da região da Grande Florianópolis, que atende as pessoas com deficiência. E, obviamente, a PAI de Biguaçu estava lá representada por sua presidente, sua diretora, e recebendo todo o apoio do governo do Estado para manter aquela instituição. Então, somente para agradecer essa atenção que o governo também, o governo do Estado, nos dá. Parabenizar ao presidente pela sessão solene, sem sombra de dúvida, foi maravilhosa, né? Eu acho que uma sessão super bacana, marcada, né, por bastante emoção, a presença do Coral da Univale e de todos os nossos homenageados, né, enalteceram a nossa noite e marcou mais uma vez o aniversário do nosso município de Biguaçu. E por fim, senhores, não querendo criticar, porque normalmente a gente diz 2 palavras e estende-se a uma crítica. Mas é crítica, mas é construtiva. Nós lutamos tanto para que as coisas melhorem no nosso município e, infelizmente, o que se viu no dia do corte do bolo com as nossas crianças é uma cena que eu jamais gostaria de ver enquanto gestora pública, enquanto legisladora. Ou é gratuito para as crianças, ou no dia 17 serão abertos os portões para que as nossas crianças desfrutem do parque, ou, só mais um minutinho, senhor presidente, para terminar o raciocínio, ou que ao menos cada criança que adentre aquele parque receba uma cota de ingressos, porque da forma que foi distribuída é inaceitável e incabida. Eu acho que nunca, em nenhum ano, foi feito dessa forma. Eu, particularmente,
Não gostei da forma, eu acho que é mais um ponto que a gente tem que costurar e tem que resolver quanto a essa questão. Né? Foram distribuídos um número X de ingresso, mas eu tenho certeza que saíram crianças de lá que não ganharam ingresso ou que ganharam, ficaram a tarde inteira para ganhar o ingresso. Não é isso que o nosso governo quer, não é isso que nós queremos. Muito obrigado. Nós agradecemos. Agora, no horário reservado aos democratas, convidamos o pastor Nassete Tomás de Souza para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa vereadora, nosso secretário de obras, da qual nós somos muito gratos pela sua vida, pelo seu trabalho, pelos seus préstimos. Eu estou vivendo um verdadeiro terrorismo, uns dias, realmente dentro de 2 semanas, através de notícia de jornal e coisa assim que vem entristecer muito a gente. E hoje essa casa toma uma posição muito sábia, muito correta, né? Quando a maioria dos vereadores, o vereador Led, também dá a oportunidade desta casa apurar todos aqueles fatos com rigor da lei. E será apurado desta maneira. Mas eu estava aqui olhando a Constituição, nada a ver com essa questão, não. Isso aí já é uma questão basicamente resolvida. Mas eu estava lendo aqui a Constituição, e o senhor que é um nobre jurista, depois você pode até me pontuar, e o vereador Wilson também, né, que está ensaiando, mas eu estava lendo aqui a Constituição, a nossa Constituição Federal, que no artigo 226 da Constituição diz assim: para efeito da proteção do Estado, é reconhecido a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Essa é a nossa Constituição. Só que o nosso Supremo Tribunal Federal rasgou isso aqui, parece que não tem valor. É uma lei maior que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal, desrespeitando isso aqui, que é a nossa lei maior, vereador André, desrespeitando e dando oportunidade de homem contrair casamento com homem, de mulher contraindo casamento com mulher. Ora, não existe 2 cromossomos, ou existe o masculino e o feminino, não existe o meio termo, não existe esse meio termo, existe homem e mulher, e a Bíblia, quando é clara, no livro da criação, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Então eu vejo assim certas coisas acontecendo no nosso Brasil, e eu fiquei tão preocupado com essa questão, aqui com esse desrespeito. Por quê? Para que Congresso Nacional? Para que o Congresso Nacional? Pois o Supremo Tribunal Federal age desta maneira. Bom, mas uma outra notícia que também chamou muito a minha atenção, matéria do jornal, e até hoje está sendo apurado, é que um dos ministros, Palocci, teve um enriquecimento de mais 20 vezes mais do que ele ganhava, e a Comissão de Ética também achou que está tudo certo, que não tem explicação a dar a ninguém. Senhores e senhores aqui presentes, é lamentável a situação que nós estamos vivendo. Eu, quando vi o Supremo Tribunal, acompanhei os ministros, quando estavam lá dando o seu voto, eu fiquei preocupado com a situação do nosso Brasil. Alguma coisa vai acontecer nesse Brasil, porque quando se mexe na família,
mexe exatamente com o eterno Deus, o Criador. E pode crer que feriram o Senhor nosso Deus, desrespeitando a palavra de Deus e a instituição divina do matrimônio. Homem casando com homem. Eu estava conversando com o padre essa semana e disse, eu quero ver quando entrar na igreja aqui, nada com referência ao nome, né? Mas eu estava conversando com o padre, quando nós estivemos aqui representando aqui, na inauguração do Angelone, eu estava dizendo para ele, eu quero ver casar o Tonhão e o Joãozão. Os dois indo lá e tendo esse casamento. Né? Aí ele pegou e disse assim, mas quando tiver isso aí, eu mando para a igreja quadrangular. Aí eu disse assim, é muito fácil, né? Mas são situações que nós chamamos atenção da sociedade, a situação em que nós estamos agora. Conceda a palavra. Com a devida permissão de Vossa Excelência, até porque no início do seu pronunciamento você me provoca a uma participação, quero dizer o seguinte, a questão da união homoafetiva, que foi reconhecida pelo Congresso, não é casamento, vereador. Casamento é realmente entre homem e mulher. É apenas o reconhecimento de situações fáticas existentes de duas pessoas do mesmo sexo que vivem junto e partilham. Não é família, é uma união de pessoas. União homoafetiva é um pouco diferente. Mas é uma discussão que se alonga e eu acho que a gente precisa, eu mesmo, quero me aprofundar mais, não vou fugir desse debate, mas quero ter a oportunidade ainda da gente voltar a discutir. Eu acho que as coisas evoluem muito rapidamente. Eu lembro que em 1977, vereador Nassete, quando o então senador Nelson Carneiro aprovou a emenda admitindo no Brasil o divórcio, foi realmente o mesmo, vamos dizer assim, a mesma reação. E hoje a gente já, os diversos credos religiosos já assimilaram a situação, a aceitação do divórcio como uma solução para um casal que não se suporta mais. Então já houve essa aceitação. Então eu acho que também nessa questão da homoafetividade, haverá também uma compreensão e eu quero ter assim um conhecimento maior a respeito deste dispositivo lá aprovado para depois me posicionar. Mas quero me ater ao pronunciamento de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência questiona o absurdo do enriquecimento violento e repentino do ministro Palocci. É inaceitável realmente que uma empresa que não tem um único funcionário, é uma consultoria, ele sozinho, é uma consultoria de uma pessoa só, e que consegue, num curto espaço de tempo, amealhar um patrimônio astronômico. Só um apartamento adquirido por ele, 6 milhões e 600 mil reais. E mais outras salas comerciais no valor de 1 milhão e não sei quanto. Então, isso é vergonhoso, isso realmente é uma situação que precisa ser averiguada, e o pior é que me parece, a aceitação da maioria do Congresso Nacional, dizendo que já estão satisfeitos com as explicações dadas. É o mesmo que um vereador de Biguaçu, de uma hora para outra, aparecer aí com um jatinho, né, vereador Nassete? E aí vai dizer que fez um contrato muito bom de consultoria e conseguiu o recurso para adquirir esse jatinho. Então eu acho que é inexplicável, é vergonhoso e realmente nos entristece. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Tá, eu agradeço a parte da Vossa Excelência, mas eu quero dizer que nós vamos levantar a bandeira em favor da família. Casamento é homem com mulher, não tem meio termo. Nós vamos levantar, eu conclamo aos evangélicos, às igrejas, nossos irmãos católicos, nós vamos levantar essa bandeira e nós não vamos deixar por menos, porque foi constituído pelo Criador, homem e mulher, e serão os dois de uma só carne. Eu teria muitas outras coisas para falar aqui, com referência à nossa Constituição, mas eu tenho a Constituição de Deus, que é a Bíblia Sagrada. O livro sagrado chama bastante a nossa atenção. Para finalizar, quero cumprimentar a Vossa Excelência pela excelente festa que fora realizada, né? Foi uma festa que marcou a história de Biguaçu, aquela solenidade, aquela homenagem, isso que fique nas páginas da história marcado
como um evento de grande envergadura. Talvez foi o maior evento que fora realizado aqui na cidade de Biguaçu, foi aquela sessão solene, prestando aquela ilustre, aquela homenagem tão merecida à pessoa tão especial. Conceda a palavra. Eu só queria agradecer a sua gentileza, vindo do senhor é muito natural isso, mas eu gostaria de também estender esses elogios a toda a equipe da casa que faz por merecer. Muito obrigado. Tá bom. Eu quero, concluindo, desejar a todos vocês que tenham uma excelente noite. Obrigado. Muito obrigado, vereador Pastor Nassete. Senhores vereadores, eu preciso, nas minhas manifestações, pedir aqui a aquiescência dos senhores para que nós possamos aprovar a resolução 06/2011 hoje. Ela anula a suplementar dotação no orçamento fiscal vigente e dá outras providências. É uma simples jogada, não aumenta e nem diminui em lugar nenhum, é uma troca contábil, mas que nós temos necessidade e urgência desses casos, e eu pediria que os senhores a estudassem com maior carinho e atenção. Em segundo lugar, eu gostaria de saber, normalmente nós falamos muito mal da Polícia Militar, né? E, grande verdade, com razão, né? Pelo baixo efetivo, por todos esses fatos acontecidos. Porém, no caso da Big Festa, ela está funcionando por uma, talvez... Senhor Carlos, eu reconheci a sua voz. Na próxima, eu vou pedir para o senhor se retirar. O senhor não está me respeitando. O senhor tem que me respeitar e respeitar os vereadores dessa casa. E foi solicitado ao Executivo alvarás e licença em número de 8 para o início e funcionamento da Big Fest. Quantos foram entregues? Nenhum. 0. E o Tenente Coronel Pérez, com aquele seu jeito, às vezes meigo, diplomático, conseguiu falar com o promotor, acertar, e a coisa está funcionando. Hoje, eu não sei se já receberam. Mas eu tenho em mãos todas as solicitações feitas à Prefeitura e nenhuma delas foi atendida. No número de 8. Então, nós não podemos só recriminar. Nós temos que ver a parte boa. Queria aproveitar essa oportunidade para cumprimentar o meu amigo pessoal, Orival Prazeres, pelo lançamento do seu livro, A Saga do Casarão Borne. Uma pessoa, um biguaçuense que muito nos honra, e que deve ter realizado um sonho com o lançamento deste livro. O Orival Prazeres é mais conhecido entre nós como Vá. Então, Vá, meus parabéns. Eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores também que amanhã estarei remetendo uma carta para a Secretaria de Saúde. Infelizmente, a minha mãe precisou dos trabalhos do PA 24 horas. Foi muito bem atendida, sem discussão, só que na hora de encostar a cabeça no chão, teve que pegar uma bolsa, uma coisa parecida, no lenço, não, na cama, para fazer de travesseiro. Estava frio naquela manhã, então não tinha sequer um cobertor. Em setembro de 2009, e já foi aqui amplamente divulgado, foi comprado 20 travesseiros na ordem de R$230 cada um, R$270 cada um. Bom, esses não foram localizados nenhum. E os 30 cobertores, nenhum. Não só o caso da minha mãe, como das demais pessoas que lá estavam sendo atendidas. Então, eu estou mandando uma carta para pedir para que se faça um levantamento dos travesseiros e cobertores disponíveis para que se veja aonde foi colocado esses valores, esse dinheiro público. Queria aproveitar também para agradecer ao secretário Felipe Asmus pela sua consciência. No dia 18, ele nos ligou às 15 horas
comunicando que teria uma reunião do PLHS às 19h30. Eu disse, olha, eu quero te agradecer sinceramente, mas todos os vereadores têm um compromisso com a sessão solene. Ele me retornou em 15 minutos, olha, já foi suspenso e já foi trocado. Sobre isso eu quero trocar umas palavrinhas rápidas com o Executivo. Todos os anos, a sessão solene da Câmara é colocado como partícipe dos eventos da comemoração dos 178 anos. Nesse caso, este ano, a Câmara, com a sua sessão solene, participa com a sessão que é feita na semana de comemoração do município. Felizmente, mais uma vez, estou aqui falando do desprezo, eu posso dizer, ou pelo menos falando de algo que eu não gostaria de falar. Eu gostaria de estar aqui elogiando. E, infelizmente, estou aqui dizendo que aí não, foi engano, nós esquecemos, mas é muito engano, é muito esquecimento quando se trata da Câmara. Né? Eu acho que, puxa, fazer parte da semana comemorativa ao município, acho que isso já vem, é tradição, e é uma tradição que não foi cumprida. Né? Até quero levar esse meu reclamo para os jornais, principalmente no caso aqui o jornal A Notícia, que já esteve com o escritório montado aqui, e que tinha repórteres, jornalistas aqui também situados, que não tiveram uma notícia sobre sessão solene. No Diário Catarinense já se espera mais ou menos isso, é por aí, apesar de agora nós com a homenagem que vamos fazer, talvez as coisas se modifiquem um pouco. Mas são coisas que nos ferem, que nos deixam magoados, nos deixam chateados. E para terminar, mais uma vez, agradecer sinceramente a todos os funcionários, todos sem exceção, que participaram da sessão solene, agradecer as indicações dos senhores vereadores para os homenageados, todas muito boas, agradecer a Univale pela sessão do seu coral, enfim, agradecer a todos aqueles que de uma ou de outra forma tenham tido uma participação nessa sessão do dia 18. Intervalo regimental.